Aí, pessoal, vamos começar a falar sobre a amamentação prolongada e desmame gentil. Conforme o pessoal vai entrando, boa noite. E vamos aguardando a Thaís entrar, né? Que seja um momento de reflexão muito gostoso para todos. Um assunto muito importante. Vamos lá. Estou esperando a Thaís fazer a solicitação e a gente já entra aí conectando com a Thaís. Vamos entrando, pessoal. Vamos lá. Deu certo da Thaís. Oi, Gi. Gostoso você aqui com a gente. Ah Oi, lá, entrou. Que boa gostoso. noite. Boa noite. Saudade grande de você, Eita, Thaís. saudade, Dos né? nossos discutir nossos casos no hospital, muito gostoso, né? Saudade bem grande de você. Então, hoje a gente veio falar sobre a amamentação prolongada e o desmame gentil. E a minha convidada de hoje, especial, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, é a Thaís. O nome da Thaís é Thaís Franco Pereira Marques. Um nome gigante, uma pessoa que é desse tamanhozinho, né? A Thais, ela é especialista em saúde mental e intervenções psicológicas pela UEM. Ela é formada como doula e educadora perinatal pelo Gama de São Paulo. Está finalizando a formação agora em psicologia perinatal. Tem bastante experiência na área materno-infantil, já há 11 anos, né, Thaís? Trabalhou no HU, trabalhou com a gente lá no Bom Samaritano, nesses É dois pouquinho hospitais tempo, né? maravilhosos. É, e ali a gente conseguiu criar um vínculo bem gostoso, né? É, Atualmente a Thaís, daí não está mais lá com a gente dentro do hospital, assim, na equipe de funcionários, mas ela está ali com a gente nos outros momentos de parto. Ela está trabalhando atualmente como psicóloga clínica, atendendo mulheres no período perinatal e atende como doula também. Então, exatamente. seja muito bem-vinda, Thaís, né? E que nosso bate-papo de hoje seja bem proveitoso para todas as mulheres. Sim. Obrigada pelo convite. É algo que eu gosto tanto de trabalhar, de falar, né? E que a gente precisa tanto, né? Cada vez mais trazer essas reflexões, essas conversas à tona, né? Exatamente. Uhum. A gente acha muito importante porque o nosso dia a dia é estimular muito essas mulheres na parte da amamentação, né? Terminamos ontem o Agosto Dourado, estamos começando esse mês de setembro aí muito forte na saúde emocional, né? E isso tudo tem muito a ver com a amamentação, né? A gente terminou um mês fazendo um gancho no outro, e pode ser prevenções, né? Então, a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre a amamentação prolongada, que é uma orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Uhum. A gente tem o aleitamento exclusivo até os 6 meses, mas a orientação é depois continuar com a introdução alimentar até 2 anos ou mais. E aí tem esse grande gancho na psicologia, que tem toda uma parte maravilhosa que eu queria que você compartilhasse com a gente. Sim, e até porque eu falo assim que a amamentação não é só para nutrição física do bebê, né? É para nutrição Exatamente. emocional também, né? Isso. E se a gente for considerar, já que a gente está falando aí do viés da psicologia, nós temos várias coisas que envolvem a parentalidade, né? Que é a maternidade e a paternidade junto, assim. E a amamentação prolongada, né, coincidentemente, quando fala que a Organização Mundial de Saúde recomenda
o aleitamento, né, a amamentação até os 2 anos, aqui entra um ponto bem interessante, porque a gente fala tanto do puerpério, né, desse pós-parto, Sim. desse período puerperal, e a gente algum Seu vídeo está cortando um pouquinho para mim. tá cortando? Será Só um que pouquinho, Thaís. Seu áudio está cortando. Para o melhorou? pessoal, o áudio está bom, o pessoal que está assistindo, Voltou? Será? ou está cortando um pouquinho? Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou? Tá dando para te escutar bem, só o vídeo que está cortando um Travou? pouquinho. Aham. Ah, a Thalita falou que está cortando um pouco mesmo. Então, a gente está perdendo Isso, voltou. Melhorou? Voltou? Tá bom para todo mundo agora? Melhorou um pouquinho, pessoal? Fala um pouquinho para ver se o meu vídeo também está cortando, Jefferson, ou só o da Thaís. Vê se o dela está melhorando. Ficou bom. A Thalita falou que agora ficou bom. Isso. Coincidentemente ou não, né? Nós temos o puerpério e quando envolve o assunto maternidade, nós temos vários conceitos, né? Que às vezes, dependendo da área de atuação, pode mudar um pouquinho. Então, o puerpério, por exemplo, quando a gente pensa no puerpério do ponto de vista da medicina, médico, é diferente do ponto de vista emocional e psicológico. Né? E uma Sim. coincidência ou não, para a psicologia, o puerpério ele compreende os 2 primeiros anos de vida da criança. Então, esses Olha dois que lindo. primeiros anos, né, a família, né, mas especialmente aí a mulher por conta da amamentação, ela vai estar aí, né, em uma dedicação, né, mais próxima quando ela deseja, né, fazer esse aleitamento prolongado, né, amamentação prolongada, que coincide aí com o que a gente entende do puerpério do ponto de vista emocional e psicológico. Então, Sim. a amamentação, né, a gente precisa Cortou teu vídeo de novo. O seu vídeo está cortando de novo, Thaís. Para vocês, está dando para escutar, pessoal que está na live, aproveitando. Vamos lá. Voltou, eu Thaís? sabe o que eu acho que eu vou fazer? Sair e entrar de É, novo, pode ser? pode ser. Então tá bom. Até que a Thaís sair e entra de novo, mandando um beijão para o pessoal que está assistindo, está super gostoso. Obrigado para o pessoal que está participando. A Thaís vai entrar de novo para ver se o vídeo dela entra melhor, né? E daí vocês vão dando esse respaldo para a gente, tá? Obrigadão pelo pessoal que está aí. Estamos aglomerando na live, isso é legal, né? Já vai aproveitando, mandando um aviãozinho para lembrar o pessoal que esqueceu, né? E a Thaís está entrando aí de novo. Aí, vamos lá. Chamei ela para entrar, vamos ver se ela entra de novo. Entrou de novo, Thaís? Vamos Sim, ver se agora para tentei, de travar. tentei ajeitar o sinal do Wi-Fi. Vamos lá, vamos ver se melhora. Isso. Então, você estava falando ali do período, né, desses 2 anos.
Da importância ali da família, da mãe. Isso, Ah, e a importância de discutir sobre isso, né, Débora? Porque tem muito isso. mito que envolve as questões, né, relacionadas à maternidade, puerpério, amamentação, né? E existe muito Uhum, preconceito também, né? Então, é importante a gente trazer as informações, né? E também falar que não estou tirando isso do nada, né? Não estou tirando isso da minha uhum, cabeça, né? Assim como o que você sim, orienta, você também não é algo que você achou e que você está falando que está certo, né? Então, por isso que isso. é importante a gente discutir e, e trazer, né, algumas orientações, algumas sugestões, lembrando que tudo, né, pelo menos do ponto de vista emocional, psicológico, a gente precisa compreender a realidade de cada família, né? O que a gente fala Uhum, aqui também são reflexões, são sugestões, né? Mas não é uma verdade absoluta, né? E já que a gente tem exato. falado de verdade, a gente precisa entender que cada um tem a sua verdade, né? Que cada Isso. pessoa carrega aquele desejo no coração, né? Cada pessoa tem a sua dinâmica, tem a sua rotina, tem as suas condições, cada um tem a sua realidade, né? E é a partir disso que cada família vai escolher o que é melhor, né? Tem a informação? Sim, Tem. A partir daí vai juntar a informação com a sua realidade, com o seu dedicação a uhum, aos cuidados, à amamentação e etc, né? sim. E E então, quando você fala ali de que tem algumas coisas de mitos, né? A gente tem uma coisa que é muito clara hoje, que é a questão do mito do leite virar água depois de 6 meses, que não tem a parte nutricional. Isso a gente já consegue colocar, tem muita pesquisa do Ministério da Saúde da importância para a proteção contra doenças, né? E também, assim, das vitaminas, vitamina A, vitamina C, que tem, que existe, né? Isso já foi cientificamente comprovado. E uhum. na parte da psicologia, o que a gente tem desses mitos, assim, alguma coisa que você poderia falar pra gente? Por exemplo, a criança que mama mais tempo, tem gente que fala fica mais dependente, manhosa, né? Como que você vê? Eu vejo assim, Débora, é, primeira coisa, antes de falar do que é mito, né, contextualizar a maternidade, a parentalidade, a amamentação no contexto social e cultural. Essa é a primeira Uhum. coisa. Nós vivemos em uma sociedade, né, que romantiza a maternidade, E, né? Hoje nós temos especialistas para tudo, né? Então tem sempre alguém que supostamente sabe mais do que aquele pai e do que aquela mãe. Isso tira a autonomia e o protagonismo dessa família, né? Porque uhum. constantemente eles são levados a entender que o outro sabe mais do que eles. Então, a primeira coisa a se dizer do aspecto emocional é a primeira coisa é você tentar se voltar para si mesma, né? Tentar olhar Uhum. para esse ambiente e aí entra a questão dos mitos, né? Porque quando eu acho que o outro sabe mais de mim mesma do que eu, né? Ou sabe mais do meu filho do que eu mesma, eu vou achar que aquele mito que o outro está falando, que o meu leite virou água, que o meu leite é fraco, né? Então, tá na perspectiva emocional, tá muito relacionado a isso. E aí a pessoa é Uhum. constantemente desautorizada, tanto do próprio Sim. sentimento, né, quanto do próprio Uhum. saber.
É óbvio que hoje, né, às vezes, dependendo da situação, nós, como profissionais, estamos aí a serviço e a gente consegue contribuir positivamente, né? Por exemplo, eu sou doula, eu atuo no parto, né, como psicóloga, né, com essas famílias. Né, você como fono, com a amamentação, eu também como psicóloga com a amamentação. Mas a primeira coisa é trazer essa família para o encontro da sua própria verdade, do seu próprio desejo, né? Então é devolver para ela, né? Fazer com que ela vá ao encontro da sua própria autonomia e do seu próprio protagonismo, né? Sim. E aí, só assim ela vai conseguir compreender o que é desejo dela, né? O que essa mulher Uhum. tem como desejo. Não, eu tenho desejo de amamentar o meu filho, mesmo que Uhum. todo mundo tá falando que tá errado, né? Porque se a Sim. gente entende que a mãe tem um vínculo muito, muito forte com essa criança, ali, inconscientemente, né, ela tá conseguindo sentir, compreender o que é desejo dessa criança, o que é necessidade dessa criança, porque é um vínculo muito Uhum. profundo, né? Então, resgatar essa sensibilidade é muito importante. E aí a gente vai Uhum. conseguir compreender o que cabe ou não para essa família, o que cabe ou não para essa mulher, né? E aí entra a questão Uhum. dos mitos, né? Porque se é uma mulher que está ali fragilizada, que está se sentindo culpada, porque a mulher no puerpério se sente muito culpada, né? Eu falo que nasceu um bebê, nasceu junto à culpa, né? A mãe se culpa por tudo, né? Então, quando vem alguém e fala assim, mas o que você está fazendo está errado, você está deixando seu filho passar fome, né? Ou então essa criança está Uhum. muito grande para estar pendurada no peito, né? O neném Uhum. está fazendo seu peito de chupeta, ele não precisa mais. Mas será que não precisa? Será que Uhum. emocionalmente, não só o bebê, mas a mãe também talvez ainda precisa, né, desse momento? Então, a Uhum. questão emocional está muito relacionada a isso, né? É, Sim. a essa família se voltar para si mesma, né? Para essa mãe se voltar para ela, tentar encontrar qual é o desejo dela nisso tudo, né? O que ela, como Uhum. mãe, quer para o filho dela. E eu tenho certeza que nenhum pai e nenhuma mãe, se puder escolher, não vai querer um filho inseguro, um filho frustrado, Sim. um filho com medo, né? Um filho recebendo é, pouco da questão afetiva, né? Sim. Então, não sei se era por aí, né? Isso que você perguntou, né? A dúvida, mas eu vejo muito assim, né? Por esse lado. E como eu falei, isso tudo, né? Não sou eu quem estou falando, né? Mas a gente estuda. Tem uma estudiosa da psicologia, o nome dela é Françoise Douto. E eu sou extremamente apaixonada pelo que ela fala, porque ela diz, né, ela traz muito essa reflexão. Qual é a sua verdade? Ela diz, tudo é Sim. linguagem, né? O que você está Uhum. falando é o que você está sentindo, né? Eu É. falo que muitas vezes conselho é bom, mas lá na vida da outra pessoa, porque o conselho vem do coração de Exato. uma outra pessoa, né? Isso tá Uhum. ao encontro, né? Tá indo ao encontro do que o que você também deseja, do que o que você pensa, né? Uhum. Então a gente precisa aprender, né, a escutar a nossa verdade, né? Precisa conseguir aí encontrar qual é a nossa verdade, né? Isso. E assim,
E eu acho que é uma questão muito delicada também, né, Thaís? Porque eu vejo assim, existem pessoas que chegam para a mãe e falam assim, nossa, mas desse tamanho, tá pendurado no teu peito ainda, né? Tá grandão. Eu falo assim, é um momento tão íntimo da mãe e do bebê para a gente querer dar uma interferência social em cima dela, né? Sim. Porque quando ela está, por exemplo, um bebê de 2 anos e meio, 3 anos, com uma chupeta ou uma mamadeira, ninguém se acha, a sociedade acha normal. E por que o Uhum, peito não é? Né? uhum. Então, essa semana, aproveitando o nosso tema, eu li algumas coisas assim, até históricos, se você for ver lá em desenhos da época da Grécia, tudo, existem nos desenhos as mães amamentando crianças grandes, né? Sim, Então, foi sendo colocado, e a gente sabe que tem uma colocação de indústria de leites aí muito forte para esse desmame precoce, né? E esse desmame precoce, o que é precoce, né? Que eu acho que você podia explicar o que a gente conversou um pouquinho, né? uhum, É, assim, um bebê que entra em desmame com 4 meses, ele pode não ter sido, você falou muito lindo esses dias para mim, ele pode não ter sido interrompida essa amamentação e a mãe continua emocionalmente amamentando ele e sim. gerando uma criança aí muito insegura, talvez mais insegura do que aquele da colega que amamou até 2 anos e meio. Exatamente. O que a gente, antes de, né, vou terminar com isso, porque eu acho interessante a gente entender o contexto. Nós estamos completamente hoje, Débora, de uma forma geral, distante do que é desejo nosso, né? Então a gente Uhum, está buscando nos livros o que é o correto, a gente está buscando ali no vizinho, né, no que outra pessoa falou, e a gente não reflete sobre o que de fato eu ali no fundo quero fazer, né? Então, uhum, quando isso acontece, eu crio uma desconexão e eu acabo não ficando só desconectada comigo mesma, mas com aquela pessoa que está ali vinculada comigo, né? No caso, o bebê. uhum, E aí, quando eu falo pro bebê, né, de uma forma assim que eu interrompo essa amamentação, e às vezes uhum, lá no fundo eu ainda queria amamentar, mas eu estou interrompendo por quê? Porque me falaram que não dá mais, né? Eu ouvi que o meu leite está fraco, que o neném está chorando porque é fome, né? Então eu vou buscar outras coisas para satisfazer esse bebê, mas lá no fundo, tudo que eu queria era uhum. continuar amamentando, né? Eu tô Sim. ensinando esse bebê que é melhor acreditar nos outros do que em si mesmo, Uhum. né? Porque os bebês aprendem o que a gente faz. Os bebês Sim. conseguem entender o que a gente sente. E Uhum. aí é onde, né, nessa situação, é onde acaba acontecendo isso, né, que você colocou que a gente tinha conversado antes, de eu não tô mais fisicamente amamentando, eu interrompi a Uhum. amamentação, né? Ou ela foi interrompida por algum motivo, Sim. mas dentro de mim existe aquele desejo escondido ou aquela frustração por não ter amamentado e eu continuo carregando ao longo dos meses, ao longo dos anos, essa amamentação Uhum. frustrada, né? E aí eu quero compensar como mãe de outras formas, porque daquela eu achei que não deu certo. Então, será que essa mãe também não está carregando essa amamentação por tanto tempo e às vezes usando outros mecanismos, né, para emocionalmente trazer esse bebê para perto, porque a gente sabe que a amamentação é algo exclusivo, né, ali né, da mãe com o bebê. É, é, é algo que só ela pode oferecer, né? Depois a gente vai falar do desmame
E esse é o motivo pelo qual muitas mães sofrem com o desmame, né? Elas falam, né, na clínica muitas vezes, mas vai acabar, né? É a única coisa nossa, né? Que ainda tá Uhum. ali. Parece que é de fato quando corta esse cordão, né? Sim. Mas, enfim, não, né? Existem outras formas de continuar, simbolicamente falando. Então, Uhum. algumas mães são julgadas por estarem amamentando prolongadamente, Sim. mas outras que fizeram o desmame precoce continuam amamentando aquele bebê que precisaram tirar, né, antes Uhum. tempo. E esse antes do tempo que eu digo é antes do tempo subjetivo, né? Antes dela estar preparada de fato para esse desmame, né? De maneira Então, precoce. de maneira precoce, né? Então, isso a gente precisa ter essa leitura, né? Fisicamente ela não Uhum. está amamentando, mas será esse sofrimento que causou não está fazendo com que ela se relacione com esse bebê e esse bebê se relacione com ela de uma forma dependente, né? Que ele mostre, ó, oh, mãe, eu não amo mais em você, mas eu dependo de você, né? E isso acaba Uhum. se prolongando, assim como Uhum. aquela mãe que está concretamente amamentando, né? Então, assim, desmamou, mas será que desmamou mesmo? Né? Então Não fica essa adianta ter. questão, né? Uhum. Se não está Isso. resolvido aqui e não está resolvido aqui, será que desmamou? Uhum. Ou será que ainda Isso. está com essa amamentação ali diariamente, né? E eu acho que isso é um sentimento muito comum de acontecer, Uhum, muito comum. E isso é uma pressão muito grande. Eu escuto isso diariamente das mães me falando. Às vezes eu vou atender o segundo filho e falar, eu pergunto, como foi a amamentação do primeiro, né? E elas me contam sempre, muitas e muitas vezes, né? Daí, um pouquinho antes da gente falar dessa questão do desmame, eu quero só comentar uma pessoa que colocou aqui, né? Que a minha filha nasceu no dia 13/8, que ela tinha muito leite e que depois secou e que ficou muito triste, né? Acabou de colocar aqui, eu não estou conseguindo ler o nome dela. uhum, Mas primeiro passo que eu falo é assim, é muito recente, dá para reverter, né? Dá para voltar nessa amamentação, né? A uhum. gente tem mães que adotam que conseguem amamentar, então dá para voltar a amamentar aí, fazer um trabalho bem legal. Então, ó, já estou fazendo gancho ao sentimento. Vem aquela tristeza quando a gente não está preparado para o momento, porque não era o Uhum. sonho, né? Então, esse desmame muito abrupto, ele pode ser tanto perigoso, acredito que para a mãe quanto para a criança. Sim. Né? O que a gente vê, não sei, né? O pessoal pode ir comentando aí como que desmamou. Tem gente, eu vejo assim, vou lá pela história da minha irmã, que foram dois tipos de desmame, né? Até conversei com ela, falou assim, não, autorizo você falar da minha história. Os dois filhos dela mamaram até os 2 anos de idade, tá? O grande, quando ela foi fazer o desmame, o que ela fez? Ela, que já tem agora quase 20 anos, ela pegou, colocou uma madeira e passou café no peito e falou para ele que tinha estragado. O que aconteceu com ele? Ele criou um vínculo fortíssimo com aquela mamadeira. Parece que ele, como se ele tivesse transmitido toda aquela necessidade que ele estava daquele momento para aquela mamadeira, que para a gente tirar aquela mamadeira foi assim uma coisa muito difícil, porque ele tornou um apego ao objeto assim de uma forma muito forte. Já o segundo filho dela, né, a gente estava trabalhando bastante já na parte da amamentação, e a gente conversou bastante sobre isso. E ele, com 2 anos, a gente começou a fazer o desmame, foi para o copo, aquela parte mais gentil, conversando, e foi tranquilo, não teve nada, né? Tanto que ela fala assim, o maior me deu um problemão que no segundo foi muito tranquilo. E os dois mamaram até 2 anos. E eles não são crianças assim, que a gente vê infantil. Crianças não, né? Já são adolescentes, quase adultos aí.
infantilizados, mal resolvidos. Não, a gente vê assim, uma saúde fortíssima, né, pela parte nutricional e emocionalmente muito bem. Só teve essa diferença dos dois aí na parte do corte. O que você vê, Thaís, em relação a essa parte assim desse desmame abrupto, o risco para uma mãe, para uma criança? Então, a gente precisa, né, Débora, primeira coisa, eles estarem preparados para que isso aconteça, né? E quando a gente fala de estar preparado, dificilmente vai ser de um dia para o outro, né? Então, Quando você fala eles a só a mãe e o dupla, bebê ou família? Adulto. a dupla, né? Especialmente a dupla, né? Mas Uhum. é claro que a família como um todo, porque Sim, quem for ali a rede de apoio dessa mulher, né? Seja um companheiro, uma companheira, né? Alguém que mora com ela, enfim, quem participa vai precisar, né? Tá ali entendendo o que está acontecendo, né? Então, especificamente a mãe e o bebê, mas a família como um uhum. todo, né? Sim, Tudo o que é abrupto na nossa vida gera uma consequência, uhum. né? E geralmente é uma consequência difícil, que trazem sentimentos difíceis, né? Que trazem medo, insegurança, ansiedade. A gente precisa entender que a amamentação para o bebê é algo que faz ele, né, remete a ele aquele momento mais tranquilo, em que ele se sentia mais seguro da vida dele, que era a vida intrauterina. sim, Né? Quando os bebês sugam, especialmente no início, isso gera muita tranquilidade, muita calma para eles, né? A hum, sucção, e aí a gente fala sucção não nutritiva também, por que ela é importante? Porque ela traz calma, ela traz segurança, ela remete o bebê à vida intrauterina, né? Aquilo onde ele não tinha incômodo nenhum, né? Não tinha escuro, não tinha claro, não tinha frio, não tinha calor. Era tudo, era viver no sim. paraíso, né? Aham. Então, tudo que o bebê deseja nesse início, se ele pudesse falar, eu falo que ele falaria assim pra gente: me manda de volta pra minha casinha, fazendo um favor. Né? E tudo que é muito bom, a gente precisa ser comunicado que está acabando, né? A gente precisa se preparar para aquilo, né? E como Aham. é que a gente não prepara o bebê para aquilo que vai acontecer, né? E quando a mãe consegue, né, passar por aquele momento de mais dificuldade inicial, que se estabelece uma amamentação prazerosa, né, tranquila, que ela gosta, também pode ser difícil para ela. Então, ela também Sim. precisa de um tempo, né? Uhum. Então, quando esse processo ocorre de uma forma muito repentina, né, sem refletir sobre aquilo, sem entender por que está acabando aquilo, né, pode se instalar algo difícil, sentimentos ruins, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Isso não é Sim. legal. O bebê às vezes tem que ter recurso e se agarrar em outras coisas, né? Como foi o caso, por exemplo, que você falou do seu sobrinho nessa mamadeira, né? Aham. Então é como se tirasse uma fonte confiável de segurança para ele de uma hora para outra. É uma perda, né? Como é que a gente Sim. fica quando a gente perde algo
que era a nossa fonte de segurança, de tranquilidade, de felicidade. O peito é isso para a criança. E eu não estou falando isso para que as mães não desmamem seus bebês, mas é para que respeitem o tempo delas e o tempo deles, né? É Exatamente. para que é para que cada vez mais elas possam dar ouvidos para o que elas sentem. Mãe Legal. tem uma sensibilidade muito, muito grande com o seu bebê, né? A gente precisa legitimar o sentimento delas, né? A gente precisa contribuir para que elas possam ir ao encontro desse desejo, né? Desse sentimento. Então, é importante dar ouvidos a isso, porque só assim elas vão conseguir fazer, né, esse desmame de uma forma menos difícil, menos dolorida, não só para o bebê, quanto para elas mesmas, né? E aqui eu não estou falando de uma data, de um tempo específico. Algumas vão conseguir fazer isso em uma semana, outras em 3 dias, outras em 6 meses, né? É dar um tempo para isso não tá certo. Vou fazer um paralelo bem, talvez vocês achem estranho, né? Mas é que na nossa sociedade a gente tem que dar tempo para tudo e é um tempo muito rápido, né? Ninguém pode mais ficar triste, ninguém pode sofrer, né? E é como dar um tempo para o luto. Poxa, é um luto porque é uma perda. Você está finalizando um ciclo. Então, será mesmo que eu, Débora, posso te dizer assim, ó, se você perder alguém muito, muito especial para você, Débora, você tem uma semana, hein, para ficar triste. Depois acabou. Como assim? Entende? Então, quem vai dizer o tempo certo é só essa família. É só essa mãe que pode saber, ó, mas eu tenho meu trabalho, em um mês eu volto. E, infelizmente, aí a gente tem algo, né, que se coloca como realidade e aí a gente tem que lidar com esse tempo mais concreto, né? Enfim, e depois a gente vai falar do desmame, a gente volta a falar sobre isso. Mas é importante, né, que essa família, especialmente essa mulher, tente se voltar para si mesma, né? E tentar encontrar aí qual é o desejo, né? É o momento, mas isso não precisa ser feito de uma hora para outra, né? Pode ter aí o tempo certo, que é o tempo dela, né? Existem algumas pessoas que às vezes precisam, né, talvez, Thaís, estabelecer um tempo para ela, assim, olha, eu vou, por exemplo, começar esse desmame, estou começando a sentir esse desejo, mas, ó, eu, dentro de um mês, eu preciso disso. Se ela se conhece já uma pessoa que fica sempre deixando à frente, não, lá para frente, né, talvez ela precise para se monitorar um pouco, se ela necessita Exatamente. disso, E aí, né? isso entra exatamente onde eu estou falando. A pessoa precisa se conhecer, porque às vezes a gente se boicota, né? E se ela vai protelando, 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 não, mais um mês, mais um mês. Isso também pode gerar ansiedade na criança, porque de certa forma ela já está sentindo que aquilo vai acabar. Aí ela acha que vai acabar e não acaba. Aí, de novo, ela acha que vai acabar e não acaba. E aí, isso também pode ser perigoso para o desenvolvimento emocional da criança, né? Então, a mãe se conhecendo, né? Percebendo isso, sabendo que às vezes ela precisa de prazo, mas isso é subjetivo, é dela. É importante ela tentar encontrar, né? E isso faz parte até do desmame gentil, né?
Olha, eu acho Sim. que eu preciso me dar aí 2 meses. Nesses 2 meses, como eu vou, né, gradualmente fazer esse desmame? Em 2 meses eu Exato. quero desmamar, mas é algo dela, né? Ou Aham. outra vai falar assim, não, tá bem difícil para mim, eu preciso, né, que não dá mais. Eu preciso que Sim. seja mais rápido ainda, né? Geralmente é Uhum. quando tá chegando perto do aniversário da criança, né? Datas, sim, são datas, ou aniversário, ou Dia das Crianças, ou Natal, É, né? Datas comemorativas. não, eu tenho 1 mês, mas isso também é subjetivo, né? Aham. O que é que a gente tem que se preocupar e que às vezes pode até precisar de acompanhamento, né? De ajuda para quê? Para reconhecer. Porque esse voltar para si mesma é difícil, né? E às vezes Sim. a gente precisa de ajuda, né? Por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa que eu estava acompanhando e que ela tá há algum tempo falando sobre isso. Ah, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. E isso gera angústia. Tanto gera angústia pensar no desmame, quanto gera angústia Uhum. pensar em continuar amamentando. Sim. A gente tem que parar para entender o que tem por trás disso, né? Uhum. Conversando com Uhum. ela, eu falei, mas você quer desmamar? Eu quero, já tá muito cansativo. A filha já tá com mais de 2 anos, 2 anos e pouquinho. Não, já deu, eu sinto que eu já cumpri, a gente já consegue se relacionar de uma outra forma. Falo, tá, então como você pensa que daria para fazer isso, né? E aí ela Uhum. começa a falar tal sobre como daria, e aí quando vai colocar em prática, não consegue. Vai colocar em prática, não consegue. Tem algo aí, né? Então, nesse caso, ela precisa entender e precisou de ajuda para entender o que estava por trás disso, né? Quais eram os sentimentos que não deixavam ela colocar em prática isso que era do desejo dela e que ela queria, né? Muitas vezes mães que passaram por alguma dificuldade no início da amamentação, né? Sim. Às vezes queria tanto, tanto e foi tão difícil amamentar que agora na hora do desmame tem dificuldade de fazer o desmame, né? Outras, por exemplo, que tiveram alguma situação de urgência, né, que quase perderam o bebê, ou que quase eu já acompanhei uma outra que ela passou por ela, né, a mãe, ficou internada na Uhum. UTI durante bastante tempo. E aí essa bebê estava sendo amamentada por mamadeira, lógico, né? E quando ela retornou para casa, ela conseguiu voltar com a amamentação. E aí Uhum. ela teve muita dificuldade de fazer o desmame. Então a gente precisa reconhecer os motivos por trás dessa dificuldade do desmame. E muitas Uhum. vezes é só falando e se escutando, né? Eu digo assim, é colocando cada sentimento no lugar certo, porque também não é certo eu Isso. depositar nessa criança, né? Toda a minha expectativa, todas as minhas frustrações, né? Isso também não é legal. Então, num processo terapêutico, num processo de escuta, a gente consegue tirar, né, é, da criança o que não é dela, né? A gente consegue devolver, ó, isso não é meu, isso é teu, né? Isso não é Uhum. teu, isso é meu. E aí a gente consegue fazer esses ajustes
para que esse processo seja, né, menos difícil, mais tranquilo e mais consciente, né? Sim. Eu penso assim, sabe, Thaís, escutando você falar. Quando, por exemplo, meu filho foi fazer a transição da educação infantil para a escola, né, para o ensino fundamental, o quanto foi importante desde a metade do ano ele ia lá conhecer o primeiro ano, ele ia lá conhecer onde o pessoal do primeiro ano brincava. Toda essa transição foi feita, por quê? Para a mudança de um ciclo. Hum, E isso, quando ele. Daí a gente fala assim, nossa, para a criança é fantástico, para ele entender a mudança do ciclo, né? E a gente está falando de mudança de ciclo no desmame. E uhum, só que, escutando você, eu penso o quanto foi importante para mim, enquanto mãe, saber que ele estava tranquilo em relação a isso, sim, né? Não é só ele que ficava tranquilo. Eu ficava, nossa, e quando ele for lá no ensino fundamental, e vai ter uns moleque grande do quinto ano. Hoje ele já é sexto ano, hoje ele é um moleque grande, né? Então eu falo assim, vai ter os maiores, aquilo era assustador. E quando ele foi conhecendo, aquilo foi tranquilizando também o meu coração, né? Não só o coração dele. E isso eu acho que eu sentia que passava para ele. E eu acredito que essa uhum, mudança de ciclo no desmame também, a gente apresentando para a criança que ela tem um outro potencial, e, além de só mamar, a criança fica feliz na descoberta, não é uma sim, perda só. sim, Você falou antes do luto, mas assim, a gente morre para nascer num outro ciclo, né? Para exatamente, construir um outro ciclo. sim, exatamente. E nisso que você diz, né? As crianças, né? Os bebês, especialmente, eles reconhecem e olham o mundo a partir do olhar dos pais, do olhar dos cuidadores. Então, Uhum. se eu estou sofrendo muito com o processo de desmame, logo, talvez meu filho também entenda que isso está sendo muito traumático, né? Agora, Uhum. se eu respeito esse momento, vou aos poucos, né? Como você falou, vou apresentando outras coisas, não só para o bebê, né? Não só para que Isso. seja tranquilo para o bebê, mas para mim também, né? Entendendo que esse Uhum. bebê reconhece e olha o mundo, né? Se vincula com as coisas a partir da forma como eu também olho, talvez esse processo também seja muito mais tranquilo para ele, Sim. né? É, é incrível como os bebês externalizam sentimentos que estão dentro dos pais, dentro do ambiente em que eles estão. Muitas vezes na clínica, às vezes as mães falam assim, é um exemplo só, né? Não é uma regra, é um exemplo. Meu bebê chora muito, ele tá ficando desesperado quando precisa ficar na casa da avó. Por exemplo, um exemplo, né? A mãe vai trabalhar e deixa na casa da avó. E eu pergunto, Uhum. como você se sente quando você deixa seu neném na casa da avó? Nossa, eu fico desesperada. Então, para você perceber, né? Então, esse Uhum. desespero é mais uma vez esse vínculo entre mãe e bebê é muito forte, né? Será que Uhum. ela tá pronta para deixar, né? Ai, mas eu não tenho escolha, eu preciso deixar lá. Então, como é que a gente pode fazer com que isso seja menos difícil, tanto para você quanto para o bebê? E é claro, né? Sim. Aí se inicia um processo de, né, de terapêutico, de fala, de escuta, né? De dar significado para isso, às vezes de retomada da própria história,
né, algo lá da infância dela, né? Ou então algo que ela construiu, que ela queria, né, como realidade que não está cabendo nesse momento, né? Então, o bebê muitas vezes externaliza o que está no ambiente, né? Então, o desmame, né? Eu sempre pergunto, como tá para você? Né? Você deseja? Por que é que você está buscando desmame nesse momento? E às vezes a resposta não é não, eu quero. Às vezes a resposta é não, eu não tô pronta, eu queria continuar. E aí às vezes Aham. eu pergunto, se você pudesse, o que você faria? E aí às vezes elas já começam a chorar. Então será que esse bebê não está tendo dificuldade justamente porque não está ali naquele tempo certo, né? Entre aspas. Sim. Então, entender que o bebê também reconhece, externaliza muitas vezes, né? O que está lá no íntimo do coração da mãe, né? A gente precisa compreender isso, a gente precisa olhar para isso, né? Eu falo assim que existem muitos detalhes, né, nessa relação da mãe e do bebê. E muito difícil, como a gente falou lá no começo, né, a questão dos julgamentos. Quando a gente olha você falando, o quanto fere uma mãe, a sociedade, ou julgá-la que não conseguiu amamentar, ou julgá-la que está amamentando por uma amamentação prolongada. Esse julgamento, quanto emocionalmente fere, né, e machuca muito. Isso. Eu tenho algumas mães que chegam para mim e falam assim: ai, no primeiro filho eu desmamei perto de 1 aninho porque falaram para mim assim que já estava grande, que daí ele ia dormir melhor, e se eu tirasse do peito ele ia conseguir dormir a noite inteira. Só que não aconteceu isso. E isso eu também posso falar do meu filho, que a gente realizou o desmame com quase 1 ano e meio, e por conta que não dormia, não dormia, não dormia, não dormia, chegou numa estafa muito grande, eu estava muito estafada, então vamos fazer esse desmame. E nesse desmame, eu achava que ele ia dormir, né? Não, ele foi dormir uma noite inteira com 3 anos de idade. Não teve relação nenhuma com a amamentação, né? Hum. Era uma questão dele, de inseguranças dele, de necessidade da gente estar um pouco junto, até ele ter essa maturidade emocional para conseguir dormir uma noite inteira, né? Então, o Uhum. desmame não faz uma criança dormir a noite inteira, né? Não Exatamente. acreditem nisso, porque vivi isso e já vi muitas pacientes que viveram isso. E sabe, Débora, né? Você falou a, a criança não estava pronta ainda, né? Para dormir uma noite inteira. E nós ignoramos completamente a imaturidade das crianças, dos bebês, e Uhum. nós tentamos colocá-los na nossa vida, na nossa rotina. Mas há quantos anos você está aprendendo a ser quem você é? Há quanto Uhum. tempo você está aí tendo tempo para se construir? Eu digo assim, Sim. eu costumo dizer que quando o neném nasce, né, nós nascemos e estamos em um nível. E aí a gente vai crescendo e a gente vai subindo, né? E vai aprendendo e vai se desenvolvendo, né? E hoje somos quem somos. E aí, quando um bebê nasce, quem é que consegue alcançar quem? Será que somos Uhum. nós que temos que voltar lá? Ou será que é o bebê que de um dia para o outro consegue estar ali ao nosso nível? Então, a gente precisa reconhecer
a imaturidade da criança, né? Ela não está fazendo manha com 24 horas de vida, ela nem sabe o que é isso, né? Ela não está fazendo birra com 3 dias de vida, ela não sabe, né? Ela não sabe nem quem a gente, né? Então a gente Uhum. precisa colocar o bebê e colocar a criança, seja de 1 ano, seja de 2 anos, no nível de desenvolvimento que ela tem, que é uma criança Sim. que necessita de cuidado, que é uma criança que precisa desse vínculo, que precisa de afetividade, né? E aí a gente coloca também a amamentação, né? A amamentação está nessa linha aí do tempo, né? A gente precisa Uhum. respeitar esse tempo da criança. A gente trata a criança como se ela não soubesse nada e a gente exige da criança que ela saiba tudo, Sim, né? Então é muito sim. difícil isso. E a gente precisa, né, oferecer para eles aquilo que eles mais precisam. Eu falo que quando o neném nasce, ele não precisa de mais nada, nada. É só peito, né, leite da forma ali. Ela precisa de leite e ela precisa de colo e de um lugar para dormir, né? Que muitas Isso. vezes é ali no carrinho, no Moisés, do lado da cama dos pais, né? Então, ela precisa disso para sobreviver, né? E eu falo, o colo que você oferece hoje é o colo que você tem amanhã. E peito é colo, né? Uma criança de 2 É isso. anos. Hã? A gente tem 2 minutos. Ah, é isso, né? Então, será Uhum. mesmo, né, que uma criança de 2 anos está tão, tão grande assim, né? É uma reflexão, né, diante de tudo que a gente falou, né? E assim, eu acho muito importante suas colocações e queria colocar uma assim de que a gente constrói uma história de amamentação, né? A gente não pode finalizar o livro de história de uma forma ruim. Foi muito lindo. Então essa construção dessa história tem que ter um desfecho bonito, né? A Exatamente. gente tem mais 1 minuto antes que a gente perca tudo que eu quero deixar gravado. Quero te agradecer de coração por ter Ai, aceitado. Ó, cabe ainda tempão da gente conversar, né? Um faremos assunto outra. muito, muito importante, muito gostoso, né? Obrigadão pela tua presença. Eu que Obrigado pela agradeço. presença de todo mundo, né? Foi muito gostoso estar com todo Muito mundo bom. aqui. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E se tiverem alguma sugestão para a próxima, mandem aí para gente. E se tiver alguma dúvida, pode mandar também no direct para nós, tá bom? Beijão, pessoal! Beijo!